Olá, tudo bem? Para você, Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos? Esse é um ponto de divergência entre católicos e protestantes, pois os católicos, fundamentados na tradição da Igreja, acreditam que Maria não teve outros filhos e que, apesar de casada com José, eles viveram o celibato. O texto frequentemente usado para falar sobre os supostos irmãos de Jesus encontra-se em Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, que diz: "Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas?" Aqui o texto fala sobre 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas, e que ele também teria outras irmãs. Mas vamos analisar alguns textos bíblicos para destrincharmos mais este assunto. Lucas, capítulo 6, versículos 14 a 15, é descrito o nome dos apóstolos. O texto diz: "Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor." Percebam que dentre os apóstolos haviam 2 Tiagos. Um deles era chamado Tiago Maior, irmão de João, que era discípulo amado de Jesus. Esse Tiago Maior era filho de Zebedeu. Isso pode ser verificado em Lucas 5,10, que diz: "Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu." E em João, capítulo 21, versículo 2, que diz: "Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos." Também Marcos 10,35 diz: "Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram." Em Marcos 1,19, indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Portanto, Zebedeu tinha 2 filhos: Tiago, chamado de Tiago Maior, e João, o discípulo amado de Jesus. O texto de Mateus, capítulo 10, versículo 3, diz: "Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu." Portanto, tinha um Judas Tadeu e um Judas Iscariotes. Mas quem eram as mães do Tiago Menor e do Tiago Maior? Havia uma Maria que era a mãe de um dos Tiagos, chamado de Tiago Menor, como iremos verificar nos textos a seguir. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Mateus 27, versículo 56. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então havia uma Maria, mãe de um Tiago, chamado Tiago Menor, que era filho de Alfeu. E havia uma outra mulher, que era mãe dos filhos de Zebedeu. Nós sabemos que os filhos de Zebedeu eram Tiago Maior e João, o discípulo amado de Jesus. Tudo indica que a mãe de Tiago Maior e de João se chamava Salomé, pois Marcos, capítulo 15, versículo 40, narrando a cena das mulheres aos pés da cruz, diz: "Estavam ali também algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago o Menor e de José, e Salomé." Em Mateus, capítulo 27, versículo 56, que narra a mesma cena, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Portanto,
Supõe-se que a mãe dos filhos de Zebedeu se chamava Salomé, conforme destaca Marcos 15:40. Um dos Tiagos é chamado de irmão do Senhor por Paulo. Gálatas, capítulo 1, versículo 19, diz: Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Nós vimos que há 2 apóstolos com o nome de Tiago. Um filho de Zebedeu e um filho de Alfeu. E Paulo chama Tiago de irmão do Senhor. Mas se havia um Tiago que era irmão do Senhor, ele deveria ser filho de José. Mas como nós já vimos e destacamos com ênfase, haviam 2 Tiagos, filho de Zebedeu e filho de Alfeu. Outro ponto é que não há textos na Bíblia que falem de filhos de Maria. Somente há textos que relatam sobre irmãos de Jesus. O único texto que faz alusão a um outro filho de Maria está em João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que seu discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu na sua casa. Se Maria tivesse vários filhos, por que Jesus teve que se preocupar antes de morrer em deixar Maria aos cuidados de João? Uma outra passagem que supostamente aponta para o fato de que Jesus teve outros irmãos biológicos está em Lucas 2:7. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Alguns dizem: olha, se Lucas está falando que Jesus é o primogênito de Maria, então ela teve outros filhos. Entretanto, a Bíblia tem outros textos que falam de Jesus como sendo o primogênito, e nem por isso Deus teve outro filho, Deus Filho. Colossenses 1,15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,17: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1,18: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para quem tudo tenha proeminência. Apocalipse 1,5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Romanos 8,29 afirma: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E por fim, Hebreus 12:23 afirma: a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui, o autor da carta de Hebreus narra acerca da visão do paraíso, do céu, como sendo uma igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, à semelhança de Cristo. Ele é o primogênito e nós os seus irmãos. A tese de que Maria não permaneceu virgem e que teve outros filhos nasceu com o herege Euvídio no século IV. Ele acreditava que o casamento era superior à castidade. Em resposta a Euvídio, São Jerônimo escreveu um tratado conhecido como Virgindade Perpétua da Abençoada Maria, onde argumenta que os irmãos de Jesus citados eram ou filhos de José, vindos de um outro casamento, ou primos de primeiro grau, filhos da irmã de Maria. Os primeiros reformadores, como Lutero e Calvino, defendiam a ideia de que os irmãos de Jesus eram primos. Lutero, em seu sermão sobre João, disse: Cristo foi o único filho de Maria, e a Virgem Maria não teve outros filhos além dele.
Irmãos significa, na realidade, primos, pois as Escrituras Sagradas e os judeus chamam sempre irmãos os primos. Cristo, o nosso Salvador, foi o fruto real e natural do seio virgem de Maria. Isso aconteceu sem a cooperação do homem, e Maria continuou virgem também depois. Um texto muito usado para dizer que Maria perdeu a virgindade está em Mateus 1:25. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. Sobre Mateus 1:25, João Calvino faz o seguinte comentário: certas pessoas têm desejado sugerir desta passagem que a Virgem Maria teve outros filhos além do Filho de Deus e que José teve relacionamento íntimo com ela depois. Mas que estupidez! O escritor do Evangelho não desejava registrar o que poderia acontecer mais tarde. Ele simplesmente queria deixar bem claro a obediência de José e também desejava mostrar que José tinha sido bom e verdadeiramente acreditava que Deus enviara seu anjo a Maria. Portanto, ele jamais teve relações com Maria, mas somente compartilhou de sua companhia. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo é chamado primogênito. Isto não é porque teria que haver um segundo ou terceiro filho, mas porque o escritor do Evangelho está se referindo à precedência. Assim, a Escritura está falando sobre a titularidade do primogênito e não sobre a questão de ter havido qualquer segundo filho. E pegando o gancho de Calvino, eu realmente não acredito que Mateus teve a intenção de enfatizar que Maria não permaneceu virgem depois que deu à luz a Jesus. Isso é até deselegante descrever sobre uma suposta vida íntima de Maria. Mateus quis sim enfatizar que no que tange a gestação, ela estava virgem e não relatar um acontecimento posterior. Uma outra objeção levantada é que se os irmãos de Jesus fossem primos, a Bíblia teria usado a palavra grega anépsios, que quer dizer primos, e não adelfos, que quer dizer irmãos. E que etimologicamente adelfos significa couterino, ou seja, nascido da mesma mãe. Entretanto, adelfos também é usado em outras passagens bíblicas para se referir a irmãos que não fossem biológicos, como vemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 5 a 6, e aparece a Pedro e depois aos 12. Depois Jesus apareceu a mais 500 irmãos de uma vez só. Sendo assim, adelfos também pode significar alguém unido por laços que não sejam sanguíneos, assim como o título de irmãos de Cristo. E por fim, faremos uma análise lógica do contexto, para refletirmos se Maria teria tido ou não outros filhos. Algumas pessoas afirmam que se Maria era casada e não tivesse relações íntimas com José, ela estaria pecando, e que para a cultura judaica era vergonhoso não ter muitos filhos. Porém, vamos pensar de uma maneira mais profunda. Mas, gente, reflitam comigo, de forma racional. É impossível que a vida de Maria tenha seguido uma regra e que ela tenha tido uma vida comum, como todas as mulheres. Sabe por quê? Porque não há nada de comum e de ordinário na história de Maria e de Jesus. Maria era uma virgem, engravidou por ação do Espírito Santo. Quando isso aconteceu, ela era noiva de José. O bebê que ela gerava não era de José, mas ele casou com ela, mesmo ela estando grávida de um filho que não era seu. Essa criança simplesmente é o próprio Deus, Senhor de tudo. Maria casou grávida, teve que esconder essa situação por conta do risco de ser apedrejada e morta. Gente, isso tudo foge à regra. Vocês não acham, não? O que tem de comum nessa história toda? Ah, mas Maria teria que ter outros filhos.
porque senão ela estaria pecando. Por quê? Ela teria que ter outras preocupações, sendo que a missão que Maria tinha era cuidar do próprio Deus. O propósito dessa mulher superou qualquer obrigação de família nesta terra. Ela poderia ter permanecido virgem vivendo o celibato? Sim, para se dedicar profundamente à criação do Salvador do mundo. Claro que ela poderia ter permanecido virgem. Claro que a família dela poderia ter tido um contexto diferente. Ninguém jamais teve e nem terá a missão que Maria de Nazaré teve. Sendo assim, Maria não era comum e nem viveu uma vida comum. Espero que reflitam sobre todos esses pontos abordados aqui neste vídeo e que você mesmo tire as suas próprias conclusões. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!